Não é de hoje que a gente vê as grandes empresas envolvidas em escândalos, acidentes, corrupção. E aí a nota de desculpas sempre aparece. Mas será que isso é suficiente? Quem responde é o professor Belmiro Ribeiro, que também é consultor na área de comunicação de crises. Olha só. Nós temos que entender que quando há uma crise, é um conflito entre a empresa e seus públicos. Esse público em conflito, normalmente, ele tem os seus mecanismos de defesa e vão ver a empresa como algo pouco crível, né? A credibilidade da empresa cai. Então, nesse caso, nós ensinamos o uso da comunicação de risco. É aquela comunicação que é feita sob medida de cada assunto, usando empatia, usando esclarecimentos, usando as garantias, para fazer com que as pessoas percebam e aceitem a comunicação e não fiquem totalmente desconfiadas e fora de aceitar o que aquela empresa pode estar dizendo. O consumidor brasileiro, o público brasileiro, ele está cada vez mais cético com relação aos pedidos de desculpa. Nós tivemos no Brasil um monte de pedidos de desculpa nos últimos tempos. Estamos vivenciando agora essa CPI da pandemia, os políticos, as empresas. É tanta coisa que está acontecendo ao mesmo tempo que há um ceticismo muito grande no ar. E as empresas, obviamente sérias, que têm um compromisso da sua continuidade com a sua governança, precisam entender esse momento e se armarem com mais planejamento, com mais estratégias, com mais condições de responder a eventuais crises que elas sejam protagonistas. Então eu diria o seguinte: pedir perdão, desculpas não é suficiente, é preciso fazer muito mais. Cabe ao consumidor avaliar que erros empresas também cometem. Ela tem uma política de valorização da diversidade, ela tem uma política educativa e inclusiva, ela pune alguém que fuja de um código de ética estrito da empresa, combatendo o racismo, a violência, a misoginia. Se isso existe, mesmo assim há erros, é uma questão. E também é muito importante lembrar, há empresas que erram e aí encarregam um advogado, um publicitário de fazer uma carta formal, publicam no jornal e não fazem nada. E há empresas que têm uma política sistemática de integração, de seleção e de cursos de capacitação. Eu prefiro consumir dessas do que aquela que encarrega um advogado, um publicitário, de fazer uma nota simpática. Nossa empresa não corrobora atitudes racistas, etc. É importante pensar um pouco mais integradamente essa ação. E veja, Karnal, que isso depende de um consumidor que não olha só para a aparência. Porque, às vezes, uma empresa que, de fato, se preocupa com diversidade, por exemplo, diante de um erro, pode adotar um comportamento até menos elaborado com advogados e publicitários do que outra empresa que não tem qualquer preocupação com diversidade. Então, diante de um mesmo erro, ou de erros equivalentes, uma fez uma nota maravilhosa, então tem uma aparência de arrependimento, e a outra pode ter feito uma nota não tão boa, embora tenha um compromisso com o arrependimento. Não um compromisso com o arrependimento, mas em se aprimorar a partir do arrependimento. E a gente pode se deixar levar só por aquilo que é a aparência, um pouco na dinâmica das redes sociais, que olha só a superfície, nos tweets curtinhos. Então a gente precisa ter um comportamento como consumidores, conscientes daquilo que a gente considera um valor fundamental. Então, já que a gente está falando sobre desculpas, qual o efeito do pedido de desculpas, e dizendo que a gente quer mais que o pedido de desculpas, é importante também que a gente se aprofunde na avaliação daquilo que a gente consome e que a gente oriente a nossa vida e o nosso comportamento para aquilo que a gente acredita ser o ideal, porque aí com certeza a gente vai ser mais efetivo na nossa cobrança. E cada vez mais o consumidor está pegando o poder na mão, né? A gente tem informação agora também para pesquisar as empresas, a gente tem as redes sociais para descobrir mais sobre aquela empresa, para entender se é só da porta para fora ou da porta para dentro também.